Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, que nos convida à prática da fraternidade, à prática do amor, mas também do entendimento, do conhecimento. Obrigado, Senhor, por este convite, obrigado por não desistir de nós. E agora nós outros, um pouco mais esclarecidos, um pouco mais imbuídos dos nossos deveres, buscando cada dia mais compreender as leis do nosso Pai maior. Pedimos a tua ajuda, a tua compreensão, os teus efluidos de benfazejo, para que isso possa estar presente conosco, em cada casa, em cada lar em que estivermos, encarnado e desencarnado, possa receber as tuas energias benfazejo, para que nos fortaleça sempre na busca do entendimento e da compreensão. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, e assim pedimos a tua bênção, a autorização para iniciar o estudo da noite de hoje. Então, vamos lá. Vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos e vamos manter a mesma estratégia. Vou disponibilizar uma apresentaçãozinha que é conforme está no livro, tá? Muda algumas palavras, mas é de acordo com a tradução, basicamente a mesma coisa. Então, nós estamos tratando no livro terceiro da Lei de Igualdade. Tá? Essa lei de igualdade, a Kardec divide em vários tópicos, nós vamos trabalhar o item 4, que fala da desigualdade das riquezas. Nós já começamos os 2 encontros anteriores, hoje nós devemos finalizar esse item que fala da desigualdade das riquezas. Para quem não me conhece, eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse formato virtual. Pois bem, a Lei de Igualdade está no capítulo 9 do livro terceiro, e Kardec divide em 7 tópicos, ou 7 itens. Nós estamos no item 4, tá? Então, próximo encontro, nós vamos falar das provas da riqueza e da miséria. Mas hoje vamos complementar com a questão 812. Na 812, Kardec questiona por que não ser possível a igualdade das riquezas. Aliás, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Nós vimos no anterior, né? Kardec questiona se era possível dividir as riquezas para todas as pessoas, ou se já foi, em algum momento, realizada essa divisão. Em algum momento da humanidade, houve essa divisão das riquezas de forma equalitárias, né? Os Espíritos dizem que não é possível e nunca foi feito. Né? Kardec disse, olha, mas tem pessoas que pregam essa ideia de que há muita exploração e que o certo era pegar as riquezas e dividir igualmente. Né? Os Espíritos dizem que isso é quimera, né? A gente não se preocupar com isso, porque se fizesse essa divisão, rapidamente, no mesmo dia ia se alterar. No mesmo dia, alguém ia ter mais do que o outro. Por quê? Porque os espíritos não são iguais. Tá? Nós não somos iguais. Nós, ao longo da nossa jornada, nós nos desenvolvemos, adquirimos habilidades, adquirimos capacidades de forma diferenciadas. Então, uns têm mais capacidades do que outros. Uns têm mais habilidade para adquirir e para manter do que outros. Então, não é uma quimera, ou seja, algo que não se deve nem valorizar, porque não é possível isso. Nós debatemos bastante sobre isso. Né? Então, Kardec, diante da resposta, ele pergunta com relação ao bem-estar. Olha, não é possível dividir a riqueza, beleza, né? Ou de forma igual. Mas com relação ao bem-estar, né? Essa sensação que você está satisfeito, né? Dá para fazer isso, né? Ou seja, tem condições de resolver esse aspecto, né? Por não ser possível a igualdade da riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar.
E aí? Ou seja, a satisfação de você ter mais ou ter menos, ela influi na quantidade de bem, esse bem-estar, ele influi na quantidade de riqueza que você tem? Eu gostaria da opinião de vocês, da colocação de vocês, tá? Ou seja, o bem-estar está ligado, diretamente proporcional à quantidade de bens que você tem, de riqueza que você tem, ou não? Então, tem um estudo acho que da Universidade de Harvard, e eles entrevistaram lá algumas milhares de pessoas e que chegaram à conclusão de que a riqueza ela influencia na felicidade até o ponto de você conseguir os itens básicos da sobrevivência. Do restante já não. Interessante, né? Ou seja, se você tiver o básico, você já pode ter um bem-estar, né? Uma Sim, sim. alegria, estar contente, né? Você estar bem. Um contraponto também é que a gente coloca muito, isso vem de uma cultura, né, de vários e vários anos que isso vem nos sendo dito. Até daquela interpretação de que seria mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é bíblico, lógico, mas a interpretação que se dava era de que a riqueza teria alguma culpa nessa questão aí. E não. Na verdade, como a gente até comentou no estudo anterior, a riqueza, assim como qualquer outra ferramenta, ela te dá acesso. Então, se a pessoa gosta de festa, ela vai ter acesso, se ela quiser, a quantas festas ela quiser. Se ela gosta de bebedeira, ela vai utilizar aquela riqueza para essa bebedeira e tudo mais. Então, a gente fez, durante muito tempo, essa relação, né, de que a riqueza seria algo ruim, quando, na verdade, é algo neutro. E dessa própria interpretação aí vem a interpretação de que a riqueza não traria felicidade. Mas nesse ponto, se você analisar também, na miséria extrema, na pobreza extrema, você não tem como ser feliz também, porque você sempre vai estar preocupado com alguma coisa. Imagina um filho seu ficar doente, você não tem dinheiro para comprar o remédio. Não tem como você falar que o dinheiro não vai te ajudar numa situação dessa, né? Isso é um contraponto aí que eu gostaria de abrir, porque muita gente ainda tem essa interpretação ainda. A riqueza é neutra, né? Ela vai depender ali do uso que o espírito vai fazer dela, né? Não, exatamente, né? É uma ferramenta, né, para a gente usar para adquirir o bem-estar. Mas o bem-estar está diretamente ligado à riqueza? Boa noite. No padrão mínimo aí, eu acredito que sim, mas do restante não. Do extremo de riqueza, não. Tá. Prossiga. Boa noite. Oi, Não estava prestando atenção, aí fiquei pensando, né? Em parte eu concordo com o Elton, né? Que dá acesso. Mas só ter acesso não traz o bem-estar, porque o que a gente vê, no caso, eu acho que a gente é muito raro, eu digo raro mesmo. Poucas pessoas que têm esse recurso, assim, mas quando a gente fala em rico, é rico, gente, porque a pessoa acha que rico é que ele tem um carro, uma casa que é confortável, que pega o Uber, não, isso não é riqueza. A gente, quando fala rico, é o excesso de dinheiro mesmo, né? É ter dinheiro que você não sabe nem, não sei nem as terras que eu tenho, porque tem gente assim. Agora, assim, quando a pessoa tem isso aí envolve o bem-estar, eu acho que não traz. Eu creio que não traga. Por quê? Há uma preocupação dessa pessoa, ela tem que estar sempre se protegendo, né, de amigos que não são amigos, de estar resguardado a família, não vai poder mais, vai ter que ter para poder ter um bem-estar, essa pessoa tem que estar até anônimo às vezes, ela vai para outro lugar que o pessoal não conheça para poder ela andar bem, tranquilamente. Então, assim, ligado ao bem-estar, à riqueza, não, eu creio que não, até porque a gente também conhece pessoas que não têm recursos simples, e vivem bem, são pessoas que parece que andam leve. Se hoje tem, assim, tem
como o Hélio falou, né? De sobreviver. O Mas, assim, básico, né? Um o pouco mais básico, do né? básico. É o básico. Então, você está feliz, você, entendeu? Você não vai estar ligando para roupas e estilos e isso e aquilo. A sociedade, ela puxa para isso. Então, eu creio que não está ligado ao bem-estar. Vai, Aparecida. Depois é Dina. Eu concordo com tudo isso que o Wellington e a Janete disse, né? Porque para mim a felicidade ela está ligada ao bem-estar pessoal mesmo. Você trabalhar naquilo que você gosta, né? É uma realização pessoal, porque você não vai trabalhar só pelo dinheiro. Você vai fazer isso por amor, que é uma coisa muito diferenciada de você trabalhar por uma necessidade de ter aquele salário todo mês, e trabalhar obrigado. Nossa, já está chegando segunda-feira, o domingo está acabando. Então, isso daí eu acho que torna pesado. E da mesma forma com que eles disseram, tem pessoas que não têm tantos bens materiais, ela sobrevive e ela tem uma leveza de espírito que, olha, é muito gostoso ficar perto dessas pessoas. E você olha, ela vive na simplicidade, dentro daquela humildade, e te passa uma energia tão maravilhosa. Então, eu acho que isso daí está bem ligado à realização pessoal, ao espírito, né? As vivências espirituais desse espírito, né? Porque tem gente que tem tanto. Aí eu lembrei, quando eu tinha 17 anos, nós estávamos estudando. E agora eu não me recordo se era Suíça ou Suécia, que eram os países mais ricos da época e que tinham o maior número de suicídio. Pessoas que têm muito dinheiro, que não sabem nem quanto tem, que prazer que ele tem lá, vai trocar de carro, ele vai lá, troca, como se trocasse de roupa. Não tem aquele prazer, aquela coisa de você batalhar, de adquirir, de agradecer a Deus por ter adquirido aquilo ali. Eu penso dessa forma. Muito bom. É Dina. Oi, gente, boa noite. Eu concordo com o que vocês falaram, o pessoal falou, porque eu acho que o bem-estar é uma conquista do espírito, né? E assim, é como se diz, é uma herança que a gente vai conquistando, né? De encarnações a encarnações. Então, é uma conquista, né? Porque tá relacionada à sua paz de espírito, ao seu equilíbrio. Então, assim, se a pessoa, mesmo ele tendo esses recursos, né, esses recursos depende dos recursos, né, da riqueza nas suas mãos, mas ela consegue ter essa paz, ela consegue lidar, né, com isso aí, com essa ferramenta, com esse instrumento, e aí a gente vê que se transfere também para essa paz, porque a gente sabe que muitos que têm, como vocês falaram, não consegue. Então, a gente sabe que tem gente que tem rios de dinheiros, viaja para os lugares mais lindos, mas não tem aquela paz interior, sempre tem aquele vazio, aquela coisa que está faltando, né? Que é aquela paz de espírito, que isso aí é uma conquista, né? Que a gente vai conseguindo aos poucos. Como também tem aquelas pessoas que não detêm o recurso e que têm aquele bem-estar tranquilo, sereno, né? Como se diz, sabe lidar com os poucos recursos que tem, e quando não tem, ela consegue angariar outros e é feliz, né? Quer dizer, porque a gente sabe que muitas vezes a gente cria essas falsas necessidades. A gente tem as necessidades básicas, mas a gente cria aquelas que causam sofrimento. Então, muitas vezes a gente consegue uma coisa, mas aí, pelaquela ansiedade, sempre conseguir, você vai transferindo, e termina você nunca, como se diz, encontrando essa paz. Então, assim, é uma conquista, né? Que eu acho Muito que é bem. por aí também. Muito bem. Então, pelo que eu entendi, vocês compreendem que o bem-estar é possível, essa igualdade de bem-estar social, mesmo sem igualdade de riqueza, né? Ou Com seja, certeza. basicamente, riqueza e bem-estar não estão diretamente vinculados ou proporcional, né? Porque se tivesse, né, para ter um bem-estar fosse necessário ter muitas riquezas, né? A gente não veria rico se suicidando, né? E nem pobre alegre, né? Se fosse diretamente proporcional, a gente não veria rico se suicidando e nem pobre alegre.
né? Mas é o que a gente vê, muitos ricos, né, pessoas realmente com muitas riquezas, que perdem o gosto pela vida. E você vai perceber também pessoas que têm o básico, né, e são alegres, são sorridentes, aproveitam bastante daqueles momentos, né, e não está ligado à riqueza diretamente, né? Pois bem, vamos ver a resposta do Espírito de Verdade, para ver se aproxima do que nós estávamos pensando. Então, ele vai dizer, vai realmente entrar nesse assunto. Diz que não, ó, né? Não é possível a igualdade de riqueza, o mesmo se dá com bem-estar? Não é o que acontece com o bem-estar, né? O bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar, tá? Ou seja, todas as pessoas, mesmo sem ter a riqueza, podem gozar do bem-estar, se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza. O que é bem-estar? É você pegar o seu tempo e fazer o que gosta. Aqueles que bebem, né, vai para o bar, vai beber, é o bem-estar dele, está usando o tempo dele com o que ele gosta, né? Aqueles que gostam de desenhar, vão usar o tempo para desenhar. Aqueles que gostam de pintar, vão usar o tempo para pintar. E assim sucessivamente, né? Então, você fazendo o que você gosta, né, usando o tempo que você gosta, você está desenvolvendo, né, o bem-estar, o verdadeiro bem-estar, né? É o uso do tempo que a gente faz, tá, com aquilo que a gente gosta. E não na execução de trabalho pelas quais nenhum gosto sinta. Ou seja, você fazer algo que não gosta, né? Você ir para o trabalho que você não gosta. Você vai para o trabalho que você não gosta. Então, você não sente bem-estar no trabalho, você não gosta. Então, você tem que arranjar um trabalho que você goste. Porque, na medida que você aprender a gostar do trabalho, né, o trabalho não vai ser algo ruim, vai ser prazeroso, né? Aí, depois, lembrar da origem do nome trabalho, né? Vem de tripalho, né? Uma ferramenta que fazia os escravos sofrer. Então, ligou-se a trabalho a sofrimento. Quando a criatura descobre o que ela gosta de fazer, né, ela simplesmente deixa de sentir mal-estar no trabalho. Ela ama o que faz, então ela sente o quê? Bem-estar no trabalho. Ela sente prazer quando trabalha. Então, a professora que gosta de ensinar, né, o ato dela ensinar para ela, estar na sala de aula, é prazeroso. Ela sente bem-estar no que ela faz. A criatura que gosta de desenvolver software, né, para computador, ele passa 5, 6, 10 horas lá sentado, para ele é prazeroso, né? Ele sente bem-estar. Então, essa ideia, ou esse conceito de bem-estar, com relação ao emprego do tempo, né, fazendo aquilo que você gosta, é diferente de você ter riqueza, né? Então, muitos acreditam, né, falsamente, que só tem bem-estar se tiver riqueza. Os espíritos vão dizer que não. É o emprego do que o que você faz com o tempo que é lhe dado, né? Se você gosta de estar com os amigos, né, você vai ter que bem-estar. Se você gosta de estar em família, você vai sentir bem-estar estar na família. Você vai usar seu tempo para estar próximo, tá? E não na execução de trabalho pelos quais nenhum gosto sinta. Aí, muitas vezes, a sociedade investe valores, porque quando a gente chega na sociedade, a sociedade nos diz, olha, para você ser bem-sucedido, você tem que seguir profissão X ou Y. Ela que dá dinheiro, né? Se você não tiver dinheiro, você não vai ser feliz. E isso leva muitas criaturas a ir buscar em profissões, em trabalhos, né, que remunera bem, mas a pessoa não é feliz, tá? Então, eles terminam se sentindo mal, reclama do ambiente de trabalho, reclama da empresa, faz obrigado, levanta para trabalhar obrigado. Então, o ideal é o quê? Descobrir o que você gosta. Você gosta de quê? Fazer o quê? Pois bem, vai fazer, né? Vai ser útil à sociedade,
fazendo o que você gosta. A partir do momento que você começar a fazer isso, você não vai sentir mais esse desprazer, você vai sentir prazer. Você nem vai entender que está trabalhando, né? Você vai estar trabalhando e aí vai dizer assim, ainda me pagam para isso, né? Tem, por exemplo, que o trabalho é viajar para frequentar alguns hotéis, né? Tem pessoa que tem esse tipo de trabalho. Aí ele ainda brinca assim, ainda me pagam para estar fazendo esse trabalho. Ou seja, a pessoa gosta do que faz, gosta de viajar, gosta de ver detalhes. É uma maneira de sentir bem-estar. Outros já gostam de trabalho mais braçais, manuais, né? Sente prazer, né? De fazer, de confeccionar um crochê, né? Uma pintura. Então, sente prazer, sente bem-estar naquilo. Então, é bem interessante que os Espíritos nos colocam com relação a essa igualdade de bem-estar, que ela não está ligado a ter ou não riquezas à disposição. Tranquilo? Kardec não, ainda tem um complemento aí. Aí ele diz, ó, como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. É um complemento que eu estava falando, né? Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Nós é quem enveredamos por uma profissão que a gente não tem afinidade. Porque alguém disse, né, que você trabalhar naquilo, você ia ganhar dinheiro, e tendo dinheiro você ia ser feliz. E às vezes a gente é infeliz por não estar fazendo o que a gente gosta, né? E aí nós é que somos. Nós nos perturbamos a nós próprios, né? E Kardec faz uma outra questão diante dessa resposta. Ora, será possível que todos se entendam, né? Ele fala que os homens é que criam os problemas, né? Será que um dia a gente vai se entender naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu gosto de fazer, ou naquelas informações que nós deveríamos dar aos nossos filhos, né? E não para ele ser uma pessoa que busque adquirir riqueza, mas sim que ele se torne um homem de bem, né? Não importa o que ele faça, qual a profissão que ele queira, escolha a profissão que você gosta, né? Independente se você vai ter riqueza, adquirir muitas riquezas ou não, né? O importante é você ser útil à sociedade. Então, o questionamento é, será possível que todos se entendam algum dia? Nós vamos chegar a esse dia desse entendimento com relação à escolha de trabalho, escolha na adquisição das riquezas proporcionalmente a cada habilidade de cada um, né? Ele faz esse questionamento e o Espírito de Verdade responde da seguinte forma: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ou seja, nós vamos nos entender. Mesmo a sociedade criando necessidades, às vezes não tão prementes, né? Porque um youtuber ou um popstar está usando isso, aquilo, outro, né? Aí sai aquela onda, aquela correria atrás daquilo, né? Perturbando o ambiente, levando a gente a achar que só você é feliz se eu tiver naquele dia no show de fulana, só vou ser feliz se eu tiver o brinco de fulana, o vestido que fulano usou, né? O sapato que fulano usa, o relógio, o telefone de última geração, né? Será que a gente vai se entender um dia? O Espírito de Verdade diz que os homens se entenderão, sim, quando praticarem a lei de justiça, né? Vai demorar um pouquinho, né? Mas um dia a gente vai praticar essa lei de justiça. Tranquilo? E vamos para a última questão. Kardec, então, diz, olha, há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Então, ele coloca uma premissa, olha, há criaturas, né, por sua própria culpa, eles caem na miséria ou são privados de muitos bens, né, que seriam razoável que todos tivessem. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Vamos lá. Pessoas morando na rua, né? Miséria, falta de
saneamento básico, condições básicas de higiene, né? Pessoas coletando lixo para comer, né? Dormindo ao relento. A sociedade tem alguma culpa, gente, disso? E aí? De certa forma, sim. Acredito que quando a gente praticar a lei de amor, essas pessoas não estariam nessas situações aí, porque teria acolhimento, né? O problema é que a sociedade que incentiva demais o excesso de consumo incentiva o consumo e o egoísmo, né? Então, esse egoísmo, porque eu quero tudo, mas eu quero só para mim. E aí, aquele que tem o excesso, ele não compartilha com o próximo também. É difícil, né, na sociedade de hoje, até ter uma pessoa que vai dar. É difícil até ter uma pessoa que vai ouvir as pessoas que estão nessa situação. Porque às vezes a pessoa quer conversar com alguém, não vai ter ninguém nem para ouvir. Mas por quê? Porque a gente não pratica a lei do amor ainda, né? Mas quando praticar, aí a sociedade ela é responsabilizada assim, porque acaba marginalizando essas pessoas aí, acaba excluindo elas ali da sociedade. Mas ele não caiu pela sua própria inércia, né? Por seus, às vezes pelos vícios, às vezes por não querer fazer, não se responsabilizar. Não foi cada um que levou aquele caminho? Sim, pelas escolhas próprias, né? Mas não significa que se a pessoa caiu, a gente não pode estender a mão para ajudar a levantar. E aí não tem limite também. Caiu uma vez, vou lá e ajudo. Caiu outra vez, mas agora eu não vou ajudar mais não. Existe isso, né? Quando a gente praticar a lei do amor mesmo na perfeição, a pessoa vai cair, porque ela tem as escolhas dela, assim como todo mundo, a gente tem o livre-arbítrio, vai cair, mas sempre vai ter uma mão amiga ali para ajudar. Bem. Alguém mais? E aí, gente, a sociedade é culpada por essas situações? Alberto, a gente sabe que essa desigualdade social, né? Então, assim, é criada também, a gente sabe que é pelos homens. Os homens, então, a sociedade, ela tem que saber administrar isso aí, né? E a gente, como você falou, a gente sabe que no espiritismo não tem vítima, a gente sabe que a gente está no lugar que deve estar, né? Então, por conta das nossas, né, das nossas vidas passadas, a gente não sabe o que fez, o que deixou de fazer, mas isso aí não impede, né, dessas pessoas que se encontram nessa situação receber ajuda, receber os recursos básicos, tanto na parte da educação, na parte da saúde. Então, todos precisam, né? Então, assim, quem está na administração, sim, que a sociedade, quer dizer, não só da administração, mas também é uma forma também da gente, cada um também desenvolver a sua solidariedade, o seu espírito de fraternidade. Não só quem está lá representando a sociedade nos poderes públicos, mas também a sociedade como um todo, né? Civil também tem que também ter essa ajuda, né? Essa predisposição para ajudar. Então, o Hélio, a Edina acha que a sociedade é culpada. Alguém discorda? A criatura buscou, não quis estudar, não quis se empenhar, não quis trabalhar, e a sociedade é culpada? Alguém discorda? Alberto, ela tem culpa em parte, sim, né? Pela discriminação, né? Tenha tudo aquilo que o Hélio falou, que a Edina falou, né? Mas a gente sabe que os espíritos, eles precisam passar por determinadas coisas, mas ainda nós não estamos na lei da justiça, infelizmente, não somos justos ainda, né? Então tem essa dificuldade e a sociedade como um todo tem sim culpa, porque não há a base, a educação, ela está sendo muito falha, não está tendo isso daí. Porque não adianta você construir um prédio se ele não tiver um bom alicerce, que ele vai ruir. E a nossa sociedade, ela está ruindo aonde? Na base, que é a família. Tudo bem. Alguém discorda que a sociedade é culpada? Todo mundo está batendo pau aqui na sociedade. E aí? E os indivíduos? Vamos lá?
Cadê as vozes desse grupo? A sociedade é culpada porque a criatura não quis, não buscou. Eu dei uma saidinha, perdão, mas já tornei. Ah, E peguei um pedacinho aí, a sociedade. Mas quem é a sociedade? São os indivíduos. E assim, a pessoa não buscar e é uma coisa muito complexa, né? Não buscar e não ser permitido, ou então não ser merecido, né? São coisas bem distintas. Então, mas assim, que a sociedade somos nós. O que acontece tem que acontecer, mas é claro que a gente não seja, que a gente sempre busque essa melhora, né? Que a gente, como a gente tem estudado sempre aí, né? Que na verdade é só para estar relembrando o nosso compromisso com a vida, com a luta, com a nossa melhoria. eles são vítimas da sociedade, essas pessoas, que por sua inércia, por sua falta de coragem, se entregam para a miséria, eles são vítimas da sociedade, como algumas teorias colocam, teorias Nós sociológicas. somos vítimas de nós mesmos, né? Que não há vítimas, na verdade. Né? O Espiritismo nos mostra que não há vítima. Né? Nós não somos vítimas. A gente é reflexo de algo que a gente traz, né? Que a gente tem que reparar, mas é como eu falo, claro que o outro ser também é um instrumento causador daquele reparo. Vai, Verusca. Boa noite, pessoal. Então, eu concordo com Janete, é sobre nós mesmos, né? Então, assim, a gente não pode culpar o outro pela nossa condição atual, até porque existiu um plano, né, espiritual em que a gente escolheu viver isso, mas a gente tem a oportunidade de evoluir todos os dias e nós mesmos podemos ajudar o outro a evoluir também. Não é que a sociedade tenha culpa, a sociedade pode participar da evolução daquela pessoa. Fazendo como? O bem ao próximo. Então, é sobre nós mesmos. Essa é a minha opinião. O que nós temos assim, de referência é a sociedade de nosso lar, né? Para nós espírita, principalmente, sociedade que compõe nosso lar, né? Então, basicamente, os seus moradores têm alimentação, né, segurança e moradia, tá? Basicamente, quem é cidadão de nosso lar, ele tem, a sociedade de lá oferece alimentação, vestuário, segurança, né, e a moradia. Agora, aqueles que trabalham mais, que se esforçam mais, eles têm mais condições de ter bens que aqueles que estão lá, que não estão se esforçando, né, têm. Então, aquele que trabalha mais, que se dedica mais, eles têm mais condições de obter bens materiais lá do que aquele que se esforça menos. Então, a nossa referência atualmente de uma sociedade mais próxima de um equilíbrio é o que nos conta André Luiz, dos cidadãos de nosso lar, né? Ou seja, quem está no nosso lar é cidadão ou está sendo tratado, né? Os que estão sendo tratados, hospitalizados, eles não têm esse comprometimento. Eles são os doentes que são levados, né, são internados, ficam em hospital sendo tratados. Depois do tratamento, é dado um tempo para ele, para que ele seja cidadão ou não da cidade. Para ele ser cidadão da cidade, ele tem que trabalhar e produzir para a sociedade. Ele trabalhando e produzindo para a sociedade, ele também tem a retribuição dele. E com essa retribuição ele poderá obter o que ele desejar mais para frente, uma reencarnação, uma proximidade com a família, fazer curso, fazer faculdade, se especializar, assim sucessivamente. Tá? Então, é o que para nós é o que seria mais próximo de uma sociedade
mais equilibrada. Se trazemos para cá, para hoje, a gente não consegue identificar algo parecido, né? Pois bem, vamos ver o que é que o Espírito de Verdade nos fala sobre esse questionamento, né? Se a sociedade deve ser responsabilizada, né? Ele vai dizer que sim, né? Cabe certamente, né, à sociedade ela ser responsabilizada por essas condições que levou algumas criaturas à miséria, tá? Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Aí ele aponta, né? Ou seja, quando nós, lá na nossa sociedade, trazemos como valores que para você ser resolvido, para você ser considerado uma pessoa que se deu bem na vida, você tem que enganar o outro. Você não pode dividir o que é do outro, senão você perde. Se você dá o seu, você vai ter menos, né? Então, você é estimulado ao egoísmo. Você é estimulado à vaidade. Você tem que ter isso, tem aquilo outro. Você é estimulado aos determinados vícios, tá? Então, a sociedade, ela sim tem culpa, gente. Porque os valores morais que ela estimula na sua base leva muitas criaturas a se perderem, né? Achar que é vítima da sociedade. Não, eu sou vítima, né? A sociedade é exploradora. Eu quero viver às custas da sociedade. Eu vou viver de bolsa isso, bolsa aquilo. Tá? Então, o Espírito de Verdade vai nos falar que a sociedade é a principal culpada, porque ela não deu a educação moral correta a seus membros. A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar as tendências perniciosas. Ou seja, estímulo ao egoísmo, estímulo à vaidade, estímulo ao orgulho, à usura, né? E isso leva à criação de uma sociedade de um derrubando o outro. Para você se dar bem, você tem que puxar o tapete do outro, você tem que falar mal do outro, né? Você tem que ser fofoqueiro na empresa para você se aproximar. E isso leva a tendência perniciosa. Mas essas tendências foram estimuladas pela própria sociedade, nos seus valores, na educação que foi dando. Não a educação formal, mas a educação para a vida. Olha, você não pode levar desaforo para casa, né? Esquecendo que é o contrário, o ensinamento de Jesus, né? Ó, se você chegar apanhado, você vai apanhar de novo. Essa foi a educação que eu tive lá atrás. Ou seja, se for para a briga, tem que ganhar a briga, né? São valores, gente. Má educação, né? Que, ao invés de sufocar, ela acelera as tendências perniciosas. E depois a gente vai reclamar de uma sociedade violenta. A gente estimula o quê? Filmes de violência, né? Pancadaria, lutas de violência. E depois a gente se queixa que a sociedade é violenta. A gente faz filme de pessoas dando golpe, né? Como sendo a coisa mais certa do mundo, é o mais esperto, roubar, matar. São valores que são repassados através da cultura. Aí por isso que reforça essas tendências perniciosas. Aqueles espíritos menos esclarecidos vão achar que aquilo é verdade. Quem levantou a mão? Vai, Janete. Alberto, justamente, mas quando é porque fala sociedade, parece até que é como não fazemos parte dela, é como se fosse o outro, entendeu? Nesse caso, a gente fala assim, e quem é a sociedade? Somos nós, é como eu digo, né? Quem é professor fala muito isso. O aluno tem que ser educado em casa para que o professor ele continue essa educação. E não o contrário, né? Porque hoje em dia a sociedade está fazendo isso. Ela está fazendo o quê? Que os
os filhos sejam educados em sala de aula. E aí não tem como, né? Não, aí, no caso, quando fala assim, a sociedade, aí a gente fica assim, e quem é a sociedade? Somos nós. Por isso que ele fala educação moral, não é educação intelectual, né? É claro, para desenvolvimento da educação moral, precisa da educação intelectual. Fala, Wellington. Com relação a isso que a Janete falou, né, a sociedade hoje em dia está indo numa onda de terceirização de responsabilidade, ao invés de autorresponsabilidade. Então, os pais colocam a responsabilidade da educação dos filhos na escola. Aí as pessoas colocam a responsabilidade pelo sucesso que tem financeiro, na carreira, em outros, né, em político, em empresário, em seja lá qual for. Ninguém assume mais a responsabilidade de nada, né? E a gente vê uma onda disso crescendo, que são essas pessoas que se colocam sempre numa posição de vítima, né? Tal coisa acontece comigo porque eu sou vítima, e aí a culpa se eu sou vítima, a culpa é do algoz. Então aí eu consigo transferir a minha parcela de culpa totalmente para o algoz, né? A gente vê muito isso crescente na nossa sociedade, né? É uma terceirização de responsabilidade. Ninguém mais se autorresponsabiliza por nada. Verdade. Ou seja, então nós percebemos a indicação que a principal culpada é a sociedade, que somos nós que fazemos e que valorizamos os preceitos morais, muitos deles investidos, né? Estimulando orgulho, vaidade, egoísmo, né? E isso vai levar ao quê? A um estouro lá na frente. A gente vai ver pessoas que não valorizam a vida, valoriza os likes, né? Os seguidores, não valoriza a família, né? É uma má educação, né? Que quem deu? Os próprios pais, os familiares, que permitiram ou que, se no mínimo, participaram, né, daquele processo evolutivo, daqueles seres que estão chegando e recebendo esse tipo de informação, né? Ele cita a questão 685, né? Na 685, que a gente já tinha visto, ele questiona: tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, né? Que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Então, o idoso não é mais obrigado a nada. De acordo com as forças dele, ele vai fazer o que lhe der. Aí a questão A: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Lá atrás, perguntou sobre o papel da sociedade. Ou seja, tem um idoso, ele precisa trabalhar, ele não pode. Quem vai sustentá-lo ele, né? Aí ele vai dizer: o mais forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo a família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Ou seja, o papel da sociedade sempre colocando a sociedade como o grupo, né, de elementos, de indivíduos que constitui aquele núcleo, né? Ou seja, sociedade somos nós. Se tem uma pessoa que não pode trabalhar, nós vamos auxiliar. Hoje tem os meios, através da previdência social, da assistência social e outros benefícios sociais, permite o quê? Que criaturas não passem ou não vivam na pobreza ou na miséria extrema, né? Então, o básico ele vai ter. É o que a sociedade já está em processo de reformulação, porque não tinha isso até uns anos atrás. Até a década de 70, não, previdência privada só em alguns ramos específicos. A partir da década de 1970 é que se cria a previdência social, que ela é expandida, então, para todas as criaturas na sociedade brasileira. Então, já é uma modificação da sociedade buscando apadrinhar ou fortalecer aqueles que não podem, né? Que cai, que está na miséria, ou por doença, ou por qualquer outro tipo, a sociedade é que vai arcar com esse peso, né? Bom, e assim a gente termina este assunto que fala da desigualdade de riqueza. Alguma dúvida, gente, sobre a desigualdade de riqueza? Todo mundo satisfeito? Muito Então, boa a explicação. é muito interessante. Percebemos que nós passamos 3 encontros
para falar de algo muito melindroso, que tem muita teoria sociológica embutida, muito conceito social que é debatido nas academias, né? E os espíritos trazem a colocação dele, né? Ou seja, a riqueza, ela é desigual, ela tem um papel, é uma ferramenta, um papel social que permite desenvolver a sociedade. Ela é acumulada em determinados pontos, mas ela não fica estanque, ela muda constantemente. E nós, como espiritistas, devemos compreender que se eu não tenho a riqueza hoje, é porque eu já tive lá atrás, ou vou ter ainda. Então, todos nós vamos passar pelo o papel, desempenhar o papel junto da riqueza, né? Cabe a nós nos prepararmos para, quando chegar a nossa vez, a gente faça bem feito, né? Tranquilo? Satisfeito sobre a desigualdade? Alberto, eu recomendo ao grupo, se puder dar uma olhadinha naquele livro, A Caminho da Luz, por Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sim, Que muito bom. ele coloca muito bem a questão da Revolução Francesa, né? Coloca um pouquinho também, né, o papel do espiritismo depois da Revolução, onde surgem essas, né, essas teorias, né? Então, assim, é muito importante, viu, gente? Cada um dê uma olhadinha aí. É uma verdadeira aula, né, sobre sociedade ali. É muito bom o livro. Talvez a gente chegue lá um dia, a gente consiga trabalhar esse livro, Caminho da Luz. Ele é muito denso, mas vai desde a poeira cósmica o estado angelical. Muito bom, Caminho da Luz. Bom, nós vamos então mudar de assunto, já que todo mundo está satisfeito da desigualdade de riqueza, todo mundo entendeu por que a riqueza está concentrada, por que nem todos detêm ela, né? E que a riqueza, muitas das vezes, ela está diretamente implicada nas capacidades, nas potencialidades, mas nem sempre, né? Ou seja, há momentos em que a riqueza ela foi adquirida de forma nada agradável, né? Moralmente. Ela foi adquirida pelo espólio, pela guerra, ela foi adquirida pela velhacaria, pelo roubo, né? Mas ela em si mesma ela é neutra, como fala o Wellington, né? Ela permite o crescimento, ela permite o desenvolvimento, e é por isso que a sociedade avançou bastante. É devido ao acúmulo de riqueza em determinados setores que permitiu o desenvolvimento de diversas tecnologias que hoje facilitam a nossa vida, né? Mas vamos então mudar de assunto. Nós vamos para o livro Os Mensageiros, só relembrando que o personagem principal é André Luiz, um espírito que na Terra foi um médico famoso, e que ao desencarnar, ele foi acolhido na cidade Nosso Lar, teve todo o seu processo de esclarecimento. Agora, mais esclarecido, ele busca se aprimorar. Ele tem 2 anos de trabalho intenso nas câmaras de retificação, tem muito bônus horas. Então, ele pode aplicar esses bônus horas para adquirir um curso. Foi sugerido ele o curso de mensageiros, lá no Ministério das Comunicações. Esse curso de mensageiro é para a criatura se preparar para reencarnar, e, ao reencarnar, ele traga a mensagem espiritualista. Tanto na filosofia, na ciência, na religiosidade, nos trabalhos de intercâmbio, nas diversas áreas, né, da maternidade, da paternidade, de empreendedor, trazendo valores espiritualizantes. Então, as criaturas se preparam, fazem esses cursos, alguns se propõem a uma tarefa a mais, que é de ser mensageiro, nem todos são obrigados, tá, a vir com essa missão, mas alguns querem um plus, que vai permitir o seu adiantamento. Então, André Luiz está falando sua primeira semana nesse estágio dele. Participou de uma palestra belíssima, vale a pena a palestra de Telésforo, é maravilhoso. Depois dessa palestra, ele é encaminhado a um centro para aumentar a visão dele, as percepções dele, e depois ele viaja com o preceptor dele,
né, aniceto, para a crosta terrestre. Ele está contando, nesse capítulo que nós estamos lendo, essa viagem. No início, a viagem foi volitando, voando. Chegou um instante que eles não conseguiram mais voar, ele e o colega, o preceptor não, e vieram caminhando. Nessa caminhada, descendo uma montanha, um morro bem alto, eles encontram um ponto de socorro de uma colônia espiritual, tal qual nosso lar, uma outra colônia, né, chamado Campo da Paz, que fica centrada dentro do umbral. Dessa colônia, ela tem vários postos de socorro. Ele chega a um posto de socorro, que é um castelo medieval, com toda a estrutura de segurança, canhões, seteiras, poço, lago, né, em volta das masmorras. E ao redor do castelo tem uns albergues, aonde fica albergado espíritos que são recolhidos em situações deploráveis e são levados para proteção, ficar lá protegido. São espíritos que ele chama de dementado, enlouquecido. Se fosse na Terra, era considerado normal, né, esses espíritos dementados. Mas no mundo espiritual são considerados dementados, ou seja, perturbado mental. Não sabem que desencarnou. Então, são espíritos que tinham sido escravagistas, espíritos que viveram na época do Império, e outros tipos que estão acordando de um sono, às vezes, de mais de 100 anos. Então, tem outros albergues, ele fala de 3 quilômetros, gente, de albergues, em que as criaturas estão praticamente no chão, camas bem baixas, dormindo, na escuridão. Eles foram prestar socorro, eles nos mostram, descrevem, essas criaturas que estão dormindo, está dormindo o corpo que eles têm no mundo espiritual, que é muito semelhante ou igual ao que nós temos aqui. Aqui, quando a gente está na carne, tem esse corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente leva um corpo semelhante a esse, que é o perispírito. Kardec deu o nome de perispírito. Só que o perispírito, para o espírito, ele é denso. Conforme o espírito, o desenvolvimento dele, se ele é menos desenvolvido, é muito denso. Tem as mesmas características. Então, o espírito tem batimento cardíaco, respira, fala, cabelo cresce, as roupas precisam ser trocadas, eles se alimentam, têm fome, sede, frio, e assim sucessivamente. Então, ele nos descreve que tem 1.980 espíritos albergados lá. Desses espíritos dormindo, 1.980, só 400 receberam um tratamento. Água fluidificada, passes, o sopro magnético, tá? E eles terminaram de fazer esse auxílio, né? Os outros só tomam água e se alimentam, um caldo grosso, e continuam dormindo. Essas criaturas que estão dormindo, a maioria, eles foram religiosos na Terra. Só que levaram consigo a ideia que depois que morre, a criatura fica dormindo. Então, eles se recusam a acordar, eles ficam magnetizados dormindo. Chega do outro lado dormindo. Só vão acordar no juízo final. E isso é muito forte. O cara passar 100 anos dormindo. Imagina aí. 100 anos dormindo. 50 anos dormindo. Então, o que é que os espíritos mais esclarecidos fazem? Recolhe, bota no protegido da chuva, das tempestades, e ficam cuidando. Estão sendo cuidados, esses 1.980 entidades estão lá, que André disse que tem a forma cadavérica, como fossem múmias, ressecada lá, com os olhos muito arregalados, outros numa situação deprimente. E eles são cuidados. Aqueles que estão melhorzinho, que já começam a querer despertar, receberam o tratamento. Passe, água fluidificada, o sopro magnético,
para auxiliar no despertamento. Feito esse tratamento e o cuidado dessas criaturas, tá? Eles vão encerrar o trabalho com a prece, né, que é o capítulo que nós vamos tratar hoje. André Luiz vai descrever para nós a prece que Ismália, que é que foi esposa do que hoje é gestor desse posto de avançado, né, desse castelo. Ela foi esposa dele, e ela avançou moralmente, ela mudou de patamar evolutivo, e o esposo dela ficou, Alfredo, não desenvolveu. Então, ela está numa cidade espiritual diferente da dele. E todo mês ela vem passar um dia ali com ele. Todo mês. Foi aí quando André Luiz e Aniceto chegam lá, foi no dia que Ismália chegou. Ela vem de um mundo mais elevado para passar aqueles 24 horas com Alfredo, aliás, com Alfredo, vem para passar com 24 horas com Alfredo. Então, ela vai fazer a prece. Tá? É o que nós vamos ver hoje. E agora é com a nossa amiga Fátima, que vai ler para a gente. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Boa noite. Capítulo 24, a prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. Só um instante, Fátima. Ok. Então, 3 quilômetros, gente. Então, não dava para ir meio escuro, ele mandou apagar as luzes, e já foi no dos capítulos anteriores, André Luiz tinha chamado a atenção que o administrador tinha um aparelho luminoso. Então, na escuridão, ele faz gestos, né, símbolos, que indicam o protocolo de atendimento. Então, quando ele fez esse sinal luminoso na forma triangular, os cooperadores colocaram na posição de pé, de forma respeitosa, porque eles sabiam que era a hora da prece, de encerramento. Vai, Fátima. É o momento de oração no posto de socorro, disse Alfredo, gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecerá no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Só um instante, Fátima. Então, gente, tem algo interessante. Olha, onde é que fica o umbral? Né? Onde é que é o umbral? O umbral, ele começa na crosta, aqui, né? Da porta de casa, da rua ali, já começa o umbral, para cima, tá? O umbral, ele começa para cima, dali. Na porta de casa, da crosta, ele vai para cima, tá? Ou seja, segundo o nosso Haroldo do outro dia, diz que é uma camada de 50 a 100 quilômetros subindo, onde fica o umbral. Fisicamente seria esse ponto. É uma esfera que está em torno do planeta. Então, todo o planeta tem essa esfera em termos de dimensões em que o umbral está. Então, esses castelos, essas colônias estão dentro do umbral, nessa região, então eles sentem a luminosidade do sol e também a falta de luminosidade. Quando o sol se põe, no crepúsculo, o sol está se pondo, vai ter os mesmos efeitos que nós observamos, né?
disco de ouro, aquela tonalidade do crepúsculo, quando o sol está se pondo, não fica meio amarelado? Ela diz que é a mesma coisa aqui, ó. Ele está descrevendo aquilo que acontece conosco, eles também têm a mesma visão. Tá? Pode ir, Fátima. Fundamente impressionado, procurei conviziar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivesse fazendo honrosa companhia à nobre Ismalha. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado aniceto, esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguiam a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Só um instante. Gente, aqui a gente vê a noção de hierarquia. Ismalha é superior a Aniceto. Ismalha mora numa outra dimensão já. Ela evoluiu tanto que ela subiu. Tá? Alfredo ficou no umbral e ela está numa outra dimensão já. Tá? Então, quando convidaram Aniceto para fazer a prece, ele se esquivou. Disse, ó, tem alguém superior aqui, que era Ismalha. Tá? Então, Ismalha vai fazer a prece. Então, os espíritos eles se reconhecem pela essa hierarquia, né, de conhecimento e de amor. São as duas asas do anjo, né? A asa do conhecimento e do amor. Então, Ismalha era superior a Aniceto, então ele já deixa que ela faça a prece. Então, quando ela começa a orar, Aniceto recomenda, né? E é o que a gente deve fazer quando nas preces que alguém está fazendo na casa espírita ou no Evangelho no Lar, né? A gente fazer a prece junto mentalmente. Então, Aniceto recomendou seguir a rogativa, frase por frase, tá? E repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo de ritmo e harmonia ao verbo. Ou seja, tornar aquela prece que alguém está fazendo uma prece coletiva, né? Dar força àquela prece. A harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, se tem 10 pessoas numa sala, 20 pessoas, um faz a prece, os outros fazem a prece mentalmente, repetindo frase a frase, né? Pensamento e expressão, primeiro, para evitar que o pensamento, que aquele que não está fazendo a prece, atrapalhe. Se alguém está fazendo a prece, eu estou pensando em outra coisa. Não. É a prece, todo mundo junto. Então, eu faço, alguém está fazendo, verbalizando, a gente vai em pensamento também, dando força a isso. Frase, harmonia, o verbo, o som e a ideia, numa só vibração, para se tornar uma prece coletiva poderosa. São várias mentes dando força àquelas solicitações, àquelas rogativas. Vai, Fátima. Senhor, começou Ismalha comovidamente. Dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, pronto para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúne-se os irmãos que ainda dormem, anestesiado pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Perdoai do sono doloroso e infeliz,
acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam raio vivificante do sol da vossa bondade. Só um instante, Fátima. Então, Ismália, ela segue aquelas 3 recomendações da prece, né? Louvar, pedir e agradecer, né? Então, perceba que aqui a prece dela não é uma prece palestra, né? É uma prece de sentimentos. Ou seja, ela está no lugar que tem aqueles tutelados, né? Que eles estão tentando ajudar, né? Então, ela vai pedir, né? Que a divindade envie luz, né? E bênçãos santificantes para aquele ponto de socorro, né? E, ao mesmo tempo, secundar, né, a vontade deles de auxiliar. Tá? Aí ele descreve quem está ali, os que ainda dormem. Né? Dormem por quê? Anestesiados, né, pela negação espiritual. Então, muitos que estão ali negavam que houvesse vida do outro lado. Né? Então, quando chega do outro lado, continua dormindo. Aí ela pede, né, também, para despertar aquelas criaturas, né? Despertar do sono doloroso e infeliz. Porque eles não estão dormindo o sonho do justo, aquelas criaturas, aquelas múmias, né, como o André Luiz coloca. Né? É um sonho doloroso. E ele teve a oportunidade de verificar com aquela personagem Ana, né, que havia assassinado o amante. Assassinado e levado o corpo para botar na linha do trem, para esconder. Né? Acordai-os para a responsabilidade. Porque eles estão dormindo anos. Né? Mas vai resolver eles ficarem dormindo? Eles vão ter que acordar, gente. O espírito é imortal. O espírito não morre. E aquilo que a gente fez tem que ser responsabilizado. Né? Então, ao mesmo tempo, ela pede ser apiedado, né, para os filhos que sofrem, né, levantar as criaturas, desculpar os erros, né, e permitir que caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Mas coloca o quê? Sempre a vontade de Deus acima da nossa. Né? Vai, Fátima. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Só um instante, Fátima. Ok. Gente, aqui é o que a gente chama de efeitos físicos da prece, tá? Quando nós entramos em prece, aquela expressão de Jesus, acendei a vossa luz, toda vez que nós entramos em prece, nós começamos a brilhar. Mesmo aquelas criaturas pouco afeitas, né, que ela entra em prece realmente do coração, é como se uma luz começasse a brilhar. Então, eu estou em desespero, eu entro em prece, eu emito luz. Sombra e luz não se dão. Na hora que eu estou emitindo luz, aqueles irmãozinhos perturbados que estão ao meu redor, eles vão se sentir como que cegos, eles vão fugir da luz. E é justamente esse momento em que a gente precisa para se recompor. Aqueles amiguinhos que estão no nosso encalço, estão grudados em nós, quando a gente amplia esse leque de luz, eles nos deixam temporariamente. E assim que termina a prece, a gente está mais fortalecido. Né? São efeitos físicos da prece. Então, em Ismália, o que aconteceu? Ela se transfigurou, ela mudou de cor.
começou a brilhar. Luzes diamantinas irradiavam de todo o corpo. Então, ela é o espírito superior, o corpo dela começou a brilhar por completo, particularmente do tórax, né? Por quê? É onde pulsava o seu sentimento maior. Então, ele disse, parecia conter uma misteriosa lâmpada acesa. Então, ela, todo amor, é como se o espírito dela estivesse ali no tórax, emitindo aquela luz. Maravilhoso, né? Então, as luzes dela, ó, diamantina, uma luz da cor de diamantes, tá? Luzes muito parecida com diamante. Mas vamos ver os dos outros que vai acontecer. Vai, Fátima. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajasse soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, um brilho vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressa em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Só um instante. Então, aqui ele começou a nos apresentar uma escala, né, dos espíritos. Ismália é o espírito mais elevado, ela tem uma cor de diamante, o brilho que ela causa quando se transfigura, né? As amigas dela, que estavam próximas, elas também muito parecidas, só que uma cor azul, né? Ela já imprime uma cor azul. É quase semelhante a traje soberbo, costume radioso, predominava a cor azul. Na sequência, vem Aniceto, né? Aniceto era lilás, a cor que ele transfigurava, que ele apresentava lilás, né? Aí vinha Alfredo, uma cor verde, suave e sugestivo, mas não tinha o esplendor daqueles 3 primeiros casos. Ismália, muito luminosa, as companheiras de Ismália, né? Aniceto, muito brilho. Alfredo já tinha brilho, mas não era tão esplendoroso. Depois, alguns servidores de lá, trabalhadores, né, eles ostentavam na fronte, ou seja, na parte do cérebro, na cabeça, claridades sublimes, né, de variadas cores. E na sequência vem Vicente e André, uma fraca luminosidade, né? Mas para eles já era maravilhoso, porque nessa viagem eles perceberam que eles poderiam brilhar, né? Aí eles, olha, eles estavam felizes porque dos outros colaboradores, né, era tal qual a gente, não brilhava, corpos obscuros. A grande maioria dos trabalhadores não brilhava nada de luz, igual a gente, tá? Ou seja, na prece foi possível ver isso. Quanto mais elevado o espírito, maior a luminosidade, tá? Vai. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapaz de ver a formosa missão que lhe confiaste. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos.
agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhe o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. São eles, pais, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destino e corações, deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos, confiantes, as bênçãos da vida e luz. Só um instante, Fábio. A prece de Ismar é maravilhosa, gente. Então, ela descreve, né, de uma forma geral, quem estava dormindo ali, né? Então, são criaturas que foram mães, né? Que foram pais, foram jovens, né? Que cometeram desatinos, né? Tanto na fé, como nas responsabilidades, né? Nas aventuras, né? Então, caíram nas ilusões. Muitos cometeram crime, né? Mas aí agora estão dormindo, esperando esse acordar, né? Só que esse sono, como ela fala, não é repouso do pensamento, né? Todos estão em pesadelos. Então, aquele sono que não acaba nunca, é um pesadelo, o pesadelo revendo tudo que fez de errado, porque não souberam praticar, né, o mandamento de amor e sabedoria, né? Então, estão lá, imóvel, né, aquela imobilidade aparente, só que o espírito está em aflições. Não tem aquele sono tranquilo, né? Então, ela pede que o Pai perdoe todos eles, né, que se transviaram, que precisa de Deus, assim como todos nós, né, que se desviaram. E o interessante é que, quando a gente pede, né, que ela fala, pedindo misericórdia para eles, né, a gente está pedindo para nós mesmos. Então, quando eu faço uma prece por alguém, pedindo ajuda por alguém, essa prece vem para mim também, né? Então, é uma forma de ajudar, né? E ela vai dizer que, de uma forma ou de outra, nós já tivemos essa posição dormindo. Muitos de nós vão voltar dormindo, mas muitos de nós que estão acordados agora, que sobre os valores espirituais, sobre a imortalidade da alma, né, que trabalha isso, já vai ter a vantagem de chegar lá e não ficar nesse sono, já está acordado, né? Mas muitos de nós já fomos isso, né? Fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos, né? Já dormimos nesses postos. Muitos de nós dormimos muito aí. Acordava, desencarnava, ficava dormindo nesses postos. Passar todo esse processo, alguém ajudar para a gente acordar, para a gente se reequilibrar e reencarnar novamente, né?
Então, ela faz uma prece bem abrangente, mostrando todas essas deficiências que essas criaturas são portadores. Vai, Fátima. Fizera a esmalha nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos e pranto. Suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno, fixando instintivamente o alto. Enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanho variadíssimo, a cair copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando um novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se ao ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas sombras do seu círculo pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Só um instante. Ok. Então, André se sentiu muito... a prece foi tão sentida que ele, né, sentiu um calor, aquela coisa de agradável, né? Aí ele desconcentra e olha. Quando ele olha, ele percebe uma chuva, gente. Né? Diz que era uma chuva de flocos caindo do alto. Né? Flocos em grande quantidade, né? Esbranquiçados, de vários tamanhos caindo, sobre todos que estavam orando. Os que estavam orando, os que estavam dormindo, esses flocos não caíam sobre eles. Ou seja, a chuva de bênção caindo, uma chuva de energia que caía em cada uma daquelas criaturas que estavam em oração, né? E aí ele disse que houve um fenômeno interessante. Os flocos brancos caindo naqueles espíritos que estavam orando, era absorvido pelo corpo que ele estava usando. E logo em seguida, eles expandiam as bolhas de energia maiores, saindo daqueles espíritos que estavam em oração. Né? Da esmalha, saía em grande quantidade. Daquela senhora que acompanhava também, de Aniceto também, Alfredo também. Os outros, a quantidade era pequena. Isso nos mostra o quê? Que Deus nos manda uma chuva de bênção o tempo todo e em quantidade igual para todas as criaturas, gente. O tempo todo não está chegando chuva de bênção, de energia renovadoras. A prece, ela potencializa a gente receber essa chuva de bênção, essas energias. Então, a prece, ela nos prepara, tornando a gente mais apto a receber. Ao bater em nós essas energias, nós pegamos essas energias e usamos com as nossas e podemos auxiliar quem quer que seja. Isso pode ser feito numa prece à distância, né? Você vai mandar energia para alguém, fazendo uma prece, acontece esse fenômeno. A energia vem para você que está em prece, você pega essa energia, potencializa e manda para outro. E aqui, essas energias caindo sobre aqueles espíritos que estavam mumificados naquele ambiente. Ele fala grandes bolhas luminosas.
as colorações dessas bolhas é de acordo com o espírito, cada um com suas capacidades. Um espírito mais elevado é como se ele abrisse, tivesse um receptáculo maior, né? É como se ele tivesse um caminhão-pipa, ele enche de energia e ele dispara aquela energia depois. Os espíritos menos elevados é como se estivesse com a xícarazinha. A quantidade é a mesma de energia, tá? Mas o espírito, quanto mais elevado, maior a capacidade de ele absorver essas energias. Então, lá, Ismael, um caminhão-pipa, André Luiz e Vicente com um copinho, recebendo aquelas bênçãos, né? Bem interessante. E os outros, cada um conforme a sua capacidade. Vai, Fátima. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se dê ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com a qualidade de elevação já conquistada na vida. Lindo, né? Ou seja, na prece, nós somos habilitados, né, a receber e, ao mesmo tempo, produzir esse elemento força. A gente entra em prece, a divindade manda esses elementos força, que, ao tocar em nós, nós potencializamos com os nossos elementos. Agora, a capacidade de cada criatura vai de acordo com a elevação. Quanto mais elevado, maior a capacidade de receber e de potencializar. Então, Ismael é um carro-pipa, né? Aniceto, um carro-pipa. André Luiz e Alfredo, né? E André Luiz e Vicente, cada um com seus copinhos, recebendo e potencializando. Aí ele diz, como Deus socorre o homem pelo homem, atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Ou seja, essa capacidade de colher é derivada da elevação, tanto em conhecimento como em amor. Quanto maior conhecimento, maior amor, mais elevado o espírito, maior a capacidade de captar esses elementos força, maior a capacidade de intercessão para aqueles que a gente ama. Então, você quer ajudar alguém, você tem que desenvolver as suas capacidades de inteligência. Você tem que estudar, você tem que desenvolver a sua inteligência o máximo que você consegue. Você tem que desenvolver amor, fraternidade. Então, você vai poder ajudar com mais facilidade aqueles que você deseja, né? E a prece, ela tem essa potencialidade, essa capacidade de a gente ficar pronto para receber essas bênçãos que o tempo todo estão caindo sobre nós, gente. O tempo todo. Mas, ao invés de a gente abrir o receptáculo em forma de V para que ele caia em nós, a gente faz o quê? A gente abre um guarda-chuva que impede esses elementos força de cair sobre nós. Eles escorrem. Por quê? A gente não faz a prece. A gente não tem o hábito da prece. A gente se desespera. A gente fica magoado, chateado, zangado. Esse magoado, zangado, raiva, é como se fosse um guarda-chuva impedindo a chuva de bênção. Quando a gente entra em prece, esse guarda-chuva inverte. Ao invés de escorregar, ele capta. Então, essa chuva de bênção adentra em nós e, conforme a nossa potencialidade, nós vamos expandir para aqueles que estão próximos, né? Isso acontece muito no passe. Então, no passe, você está com o propósito de auxiliar alguém, aquela pessoa que você vai dar o passe. Você entra em prece, os elementos força vêm primeiro para você, depois para o outro. Percebam aí. Primeiro para o que está em serviço, gente. Veja lá, os que estavam em prece, em serviço, auxiliando, essa chuva de bênção caiu sobre eles.
As múmias não. As múmias não. Ele estava impresso, então estava sendo habilitado. Eles estavam trabalhando, ele estava habilitado a receber essas chuvas de elemento força. Chega primeiro nele, depois você repassa para os outros. Lindo, né? O que acharam? O que acharam, gente? Muito bom, esse capítulo é muito bonito, né? E aí no próximo ele vai falar ali que cintila tudo de luz, né? Era quantos quilômetros que eram, e aí enche de luz todos esses quilômetros, o pavilhão inteiro. E estava tudo escuro, né? Tudo, você apagou as luzes e tudo. Só uma escuridão densa, ele narra, né? Era uma escuridão densa, e aí depois dessa prece aí ilumina todo o recinto. Que prece, hein? Imagina as potencialidades que tem que a gente nem conhece, gente. Uma coisa simples, a prece sentida do coração, né? Eu acho maravilhoso. Cada dia a gente descobre mais coisas. Meu agradecimento a todos vocês pela paciência, né? Por estar até agora. Espero que tenha auxiliado a nossos comentários de alguma forma. Que Jesus abençoe a todos. Tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana. Que todos possam refletir um pouco dessas maravilhas que André Luiz, através da psicografia de Franciscano Xavier, foi autorizado a nos apresentar. Meu muito obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.